Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Então, hoje a nossa missão é meio que investigar a anatomia de uma crise existencial. Um tema bem pesado, mas muito necessário. Pois é. A gente quer entender como a nossa mente reage quando, sabe, o chão simplesmente desaparece debaixo dos nossos pés. Exato. E tentar mapear esse caminho super tortuoso até a gente conseguir achar alguma autenticidade verdadeira, né? Com certeza. E para fazer isso, a gente vai deixar os manuais clínicos e aqueles artigos acadêmicos meio engessados um pouquinho de lado, tá? Acho uma ótima ideia. Dá uma respirada dessa teoria pura. Sim. O nosso foco principal hoje vai ser dissecar um texto chamado Angústia. Um poema incrível do Michel Soares, aliás. O Michel Soares escreveu isso e a gente vai mergulhar a fundo, literalmente em cada estrofe dessa obra. Porque a premissa aqui é que a poesia, muito frequentemente, consegue mapear aquele colapso e a reconstrução do nosso ego com uma precisão que às vezes escapa total aos jargões da psicologia, sabe? Nossa, faz todo sentido. Porque, pensa bem, se a gente tem um osso quebrado, você tira lá uma chapa de raio-x e vê uma linha branca super nítida, certo? Sim, o problema está claramente ali. É só engessar. A solução ortopédica é super direta. Mas quando a gente entra no território das dores emocionais ou daquela formação da identidade mesmo... Aí toda essa clareza simplesmente desaparece na neblina, né? Totalmente. E a genialidade desse poema do Soares, o Angústia, é justamente dar uma forma, dar um corpo para essa desorientação toda. E olha, o texto do Soares oferece meio que um diagnóstico em tempo real da mente moderna. Ele não perde tempo. Já joga a gente logo no olho do furacão. Exatamente. Ele expõe logo de cara a colisão violenta entre a fragilidade do nosso mundo interno e aquela exigência absurda de invulnerabilidade que o mundo externo cobra da gente. É uma cobrança que não tem fim. Pois é. O texto acaba sendo um mapa muito detalhado não apenas do sofrimento em si, mas daqueles mecanismos de defesa que a gente inventa. E que, ironicamente, só atrapalham mais, né? Paradoxalmente, eles costumam agravar ainda mais o nosso isolamento, e o poema já começa lançando a gente direto no epicentro dessa crise. Ele descreve aquele momento exato em que a angústia se instala fisicamente no corpo. Sim, logo na primeira estrofe. A imagem que os versos trazem é, tipo... quando o vento sopra, a brisa gelada toca sua face como a mão do suicida. Nossa, isso é forte demais. É uma abertura incrivelmente pesada, sabe? Ele não tenta amaciar nem um pouco a realidade daquele colapso emocional inicial. E essa fisicalidade é um ponto de partida muito vital para a gente entender o quadro todo. Sim, porque a angústia não é só um pensamento, né? O corpo sente. Exato. Essa analogia da mão do suicida descreve com muita exatidão o choque que o sistema nervoso autônomo sofre durante uma crise aguda mesmo. Tipo um curto-circuito interno. Isso. Não se trata só de uma tristezinha passageira de um dia ruim. É uma sensação gélida, totalmente paralisante de fatalidade. O famoso frio na espinha, só que levado ao extremo. O cérebro da gente interpreta essa perda de sentido existencial como uma ameaça literal e física à nossa sobrevivência. Ah, entendi. Então ele ativa o modo de defesa de congelamento. É resposta de trauma. O que está prestes a ruir ali não é o ambiente físico em volta da pessoa, mas sim toda a arquitetura interna dela. E para quem está ouvindo, imagina, é como se a gente estivesse numa casa que parece super segura, uma fortaleza mesmo. Perfeita analogia. Aí, de repente, você dá um passo. E o chão de madeira se revela como uma camada super fina de gelo. Que começa a rachar, né? Exato, rachando na mesma hora. E a velocidade dessa ruína é documentada logo a seguir no texto. Sim, nas estrofes 2 e 3. Ele narra assim: tudo escurece, entristece, você não é mais uma fortaleza. Suas opiniões não são únicas e verdadeiras. Essa quebra das opiniões é fascinante. Eu fiquei muito surpreso com isso, porque quando a angústia extrema bate, o poema está sugerindo que a primeira coisa que cai, a primeira linha de defesa, não é a nossa energia física. Não, de jeito nenhum. É a nossa certeza intelectual. Pois é. A pessoa perde a confiança naquilo que ela achava que sabia.
E essa quebra revela justamente como a gente passa a vida construindo o que o autor chama de fortaleza social. A nossa armadura de todo dia. Nossas opiniões e as nossas certezas funcionam como, tipo, atalhos cognitivos mesmo. Elas são os alicerces do nosso ego. Elas dão aquela ilusão de que a gente sabe o que está fazendo. Exato, dão a ilusão de previsibilidade no mundo que é essencialmente caótico. Então, quando a crise ataca justamente a fundação dessa fortaleza, O cérebro perde totalmente o prumo. ele perde os parâmetros de navegação. Se as opiniões que sustentavam a sua identidade não são mais aquelas verdades absolutas, o senso de eu entra em colapso total. É a história que a gente conta para nós mesmos desmoronando, né? É a desintegração da narrativa pessoal. Isso explica muito aquela progressão super brutal que vem logo depois nos versos. Onde ele fala do questionamento de valor. Isso, quando a narrativa interna quebra, o resultado que vem na mesma hora é um questionamento profundo do nosso próprio valor. É uma queda livre emocional. O poema diz assim: é como se nada mais fizesse sentido, como se você não fosse bom o suficiente para viver. É um soco no estômago essa parte. É. Em pouquíssimas linhas, o Soares traça um caminho direitinho entre a dúvida intelectual que a gente acabou de falar e o vácuo existencial puro. E olha, a biologia evolucionária ajuda muito a gente a entender o tamanho desse salto. Jura? Como assim? É que para nós, seres humanos, pertencer a um grupo e, sabe, ter uma função muito clara sempre foi sinônimo puro de sobrevivência na natureza. Claro, ficar isolado na tribo era a morte certa. Exato. Então, quando a percepção de utilidade e de controle some, quando a fortaleza some, o organismo inteiro se sente desequipado para a vida. Nossa, faz todo sentido clínico isso. A sensação de não ser bom o bastante para viver é a manifestação consciente do nosso sistema interno dizendo que não consegue mais achar um propósito. Um motivo para gastar energia, né? Isso, para justificar o esforço gigantesco que é simplesmente existir todo dia. Bom, e com a fortaleza lá no chão, toda em pedaços, o nosso instinto mais natural é sair correndo atrás de um abrigo o mais rápido possível, certo? É o pânico procurando uma saída. E é exatamente nesse ponto de desespero que a estrutura do poema faz uma mudança bem interessante. Ele introduz uma busca por salvação. Aquele respiro na quarta estrofe. Ele escreve assim: mas o sol se abre e intimida a tempestade. Aquece o coração, traz a esperança dos tolos que ainda sonham que possam ser como os outros. A famosa esperança dos tolos. E aí ele detalha o que é esse ideal na quinta estrofe. Forte como uma fortaleza, valente como um guerreiro, equilibrado como uma balança, merecedor da vida. É um ideal quase divino, né? Mas, espera aí, me tira uma dúvida. Por que o poema está classificando esse desejo de estabilidade como uma esperança de tolos? É um ponto polêmico mesmo. Tipo, querer ser valente ou buscar o equilíbrio não é simplesmente aquele instinto super básico da gente de querer melhorar e, enfim, sobreviver? Olha, eu concordo que o instinto de sobrevivência é real e super válido. Mas o que o texto está apontando é a armadilha do alvo que a gente escolhe. O alvo? Como assim? A tolice que o poema menciona não está no desejo de querer se curar. Ela está na ilusão cruel da comparação, sabe? É, de ficar olhando para o lado. Isso. E no estabelecimento de metas que são, no fundo, desumanas. A sociedade moderna hoje condiciona o merecimento de viver a uma performance de invulnerabilidade total. É, a gente tem que ser um robô produtivo e feliz o tempo todo. Exatamente. A pessoa passa a acreditar que ser como os outros significa nunca falhar. Operar sempre como um guerreiro épico ou uma balança, assim, perfeitamente calibrada. Então, o verdadeiro problema é a gente focar num ideal de perfeição que, na real, ninguém tem. A falha cognitiva principal está em internalizar que o estado normal, o padrão do ser humano, é ser essa fortaleza inabalável o tempo todo. E ninguém é de ferro. Padrão impossível de bravura? Ele está cavando o próprio buraco. Exato. Ele está apenas preparando o terreno para um colapso ainda mais violento e assustador lá na frente. Nossa, a exaustão, então, ela não vem de tentar sobreviver. Não. Vem de tentar performar uma sobrevivência totalmente idealizada, de fingir que está tudo perfeitamente sob controle. E manter essa fachada inabalável,
inevitavelmente cobra um preço altíssimo do nosso corpo e da mente, claro. A fatura sempre chega, não tem jeito. O poema entra muito fundo nesse custo psicológico. Nas estrofes seguintes, a obra questiona como o ser humano pode viver duas medidas. É o peso da dualidade. Ele compara esse estado bizarro com tentar vivenciar as fases da lua todas no mesmo dia. Essa metáfora é incrível, porque ela descreve de um jeito perfeito aquele fenômeno que a gente chama na psicologia de trabalho emocional. O mascaramento social, né? Exatamente, mascaramento, tentar sustentar ali uma postura externa de guerreiro forte, equilibrado, enquanto por dentro você tá de luto por causa de uma crise existencial gigante. E isso deve sugar uma energia absurda do cérebro. Você não faz ideia. Exige um gasto calórico e neural massivo. O cérebro tem que reprimir o tempo inteiro sinais genuínos de estresse e de pânico. Só para a pessoa conseguir sorrir na reunião, por exemplo. Isso, para sustentar aquela expressão facial neutra e o comportamento que a sociedade está exigindo na hora. Viver todas as fases da lua num único dia. Agora entendi. É a metáfora ideal para a desregulação brutal que acontece no sistema nervoso quando a gente esmaga a nossa autenticidade em nome do palco, em nome da performance. E é super interessante porque o foco de onde dói, a raiz desse sofrimento mesmo, aparece logo nas estrofes 6 a 8. Quando ele traz a figura do espírito e da carne. Isso. O poema aponta essa fratura na imagem do jovem espírito que está ali aprisionado na carne adulta. Uma prisão invisível. E esse espírito fica tentando a todo custo conciliar os sonhos e a inocência da juventude com a dureza da rotina, com aqueles deveres devidos aos cativos. Essa dinâmica é muito familiar para qualquer adulto. Sabe o que me lembra? Lembra muito aquela imagem, tipo, imagina um adolescente que passou a vida toda fantasiando no quarto, ouvindo música. Super protegido ali no próprio mundinho. E aí, de uma hora para outra, simplesmente jogam no colo dele as chaves de um ônibus lotado de passageiros. Numa estrada chovendo, cheia de curvas. Exatamente. E ele tem que assumir o volante e fingir para todo mundo ali atrás que ele é o motorista veterano e super calmo. Sendo que por dentro ele tá quase desmaiando de terror. Morrendo de medo da responsabilidade de capotar aquele ônibus. Essa imagem ilustra tão bem, mas tão bem, a tensão quase mecânica do início da vida adulta. O peso dos dependentes, né? O texto usa a palavra cativos. O termo cativos é muito fundamental aí. Esses cativos são exatamente os dependentes físicos, sabe? São as obrigações financeiras, as contas a pagar. O chefe, os filhos, o papel social. Sim, tudo isso estrutura a nossa vida em sociedade, mas ao mesmo tempo restringe demais a nossa mobilidade emocional. A gente fica preso na rota do ônibus. E neurologicamente o que acontece é que o nosso córtex pré-frontal, que cuida de planejar e evitar risco, ele assume o volante de vez. E tem que exigir estabilidade total para manter o veículo na pista. Enquanto isso, aquele jovem espírito, que na verdade representa as áreas do cérebro ligadas à imaginação, sabe? A vontade de arriscar, a vulnerabilidade crua. Ele é jogado lá no porta-malas e trancado. Totalmente sufocado. E o resultado prático disso na nossa vida, de sufocar essa vulnerabilidade toda, acaba sendo uma espécie de paralisia comportamental crônica. A pessoa congela nas próprias escolhas. A 8ª estrofe levanta essa lebre de um jeito super direto. Ela questiona como manter a saúde de um coração que vive na dúvida constante de qual sentimento deve expressar, sabe? Para uma mesma situação, a pessoa não sabe o que sentir. Fica aquela dúvida, eu choro, eu finjo que estou bem, o que eu faço? Essa paralisia vem daquilo que a gente estuda como fadiga de decisão crônica. Cada pequena interação social, na rua, no trabalho, vira um cálculo estratégico exaustivo. Um jogo de xadrez emocional todo dia. Isso. Diante de qualquer obstáculo, a mente começa a calcular em frações de segundo, tipo assim, devo demonstrar o medo que eu tô sentindo agora e, sei lá, arriscar a segurança financeira dos meus cativos? Ou devo engolir esse medo todo, sorrir e projetar a imagem da fortaleza mais uma vez. O tormento diário nasce de viver permanentemente nesse estado de hipervigilância, sabe? Nada é natural mais. Exato, onde absolutamente nenhuma reação sai de maneira orgânica, tudo é medido. E é essa tensão esmagadora que leva a gente para uma bifurcação, uma encruzilhada incontornável que o Soares descreve nas estrofes 9 a 11. O momento da grande escolha. A pessoa chega num limite em que precisa decidir como é que vai se apresentar para o mundo a partir dali. E o dilema é colocado de um jeito muito cru.
como ele diz no texto. Ele fala, agir como um valente guerreiro que defende a fortaleza e provém a vida àqueles que dele dependem. A opção da armadura. Ou a segunda opção, né? Ser verdadeiro e mostrar-se o quão frágil, solitário e dependente ante as mais simples questões. É uma escolha brutal. É covardia contra a autenticidade, em certo sentido. A necessidade de botar comida na mesa e proteger a família justifica a escolha de vestir a armadura, claro. Mas eu pergunto, a que custo? O custo é gigantesco, muitas vezes é a própria sanidade. Ao adotar esse papel perpétuo de guerreiro de ferro, o provedor está mesmo protegendo quem ele ama ao redor ou ele está só cavando mais fundo o seu abismo de isolamento? Olha, ao escolher não tirar nunca essa armadura, o provedor garante a parte prática, né? A ordem externa, os boletos pagos. Mas ele destrói completamente qualquer possibilidade de intimidade real. Porque ninguém chega perto de quem usa armadura o tempo todo. Exato. A conexão humana, os vínculos fortes, dependem da nossa vulnerabilidade sendo partilhada. A gente cria laços de verdade mostrando as nossas falhas, os nossos medos comuns. É na fraqueza que a gente se encontra, né? Não na pose de herói impatível. Com certeza. Então, ao se esconder atrás daquela figura estoica, o indivíduo entra num estado de solidão crônica muito, mas muito profunda. Ele passa a ser um cara, sei lá, respeitado e super necessário na casa dele. Sim, aplaudido, mas totalmente invisível, na dor autêntica dele. Ninguém sabe quem ele é de verdade ali. Nossa, e essa invisibilidade da própria dor gera uma distorção enorme, tipo uma miopia social na forma como a gente passa a enxergar as outras pessoas na rua, não é? A gente projeta a nossa ilusão nos outros. O poema captura isso certinho. Ele narra o olhar para os outros, descrevendo a vida alheia como algo que, parece se desenrolar sozinha, sem cobrar decisões difíceis o tempo todo. A grama do vizinho sempre parece de plástico, de tão perfeita, né? Sim. Tem até uma inveja bem declarada ali no texto daquele abençoado, entre aspas, cujo coração, supostamente, nunca vacila diante de nada. E esse trecho é genial porque ele revela como a angústia distorce a nossa percepção nua e crua da realidade em volta. Como assim distorce? Ao invés de usar aquela metáfora velha da grama do vizinho, eu gosto de pensar na vista da janela de um avião. Interessante. Como seria isso? Sabe quando a gente voa por cima de uma cidade enorme, tipo São Paulo, a uns 10 mil metros de altura? As luzinhas todas organizadas lá embaixo. Exato. Lá de cima, tudo parece incrivelmente silencioso. Os prédios organizados em blocos perfeitos, sem trânsito travado, sem caos nenhum. Parece que a cidade simplesmente flui sozinha. Só que quem tá no chão sabe muito bem como é, né? Perfeito. A realidade no nível da rua é buzina, asfalto quente, poluição, correria. A angústia joga a gente lá no asfalto da nossa própria vida. Lidando com o trânsito pesado do dia a dia. Isso, mas o truque cruel da mente é que ela faz a gente olhar para a vida dos outros com aquela mesma perspectiva limpa e distante da janela do avião. Caramba, a gente tá lá, sofrendo no meio do caos, e tem a certeza de que a vida do cara do lado é aquela vista aérea pacífica. Exatamente. A gente acredita piamente que esse indivíduo abençoado que o poema cita realmente existe na vida real. O cara que nunca tem dúvida se chora ou não na reunião. Isso. E essa dedução, totalmente errônea, faz a pessoa se isolar ainda mais, porque ela começa a pensar que a dificuldade dela é uma falha de fábrica exclusiva dela. Tipo, tem algo quebrado só em mim, todo mundo dá conta menos eu. Exato. Quando, na verdade, a confusão é a condição universal e o pacote padrão da complexidade da vida adulta. Bom, e eu acho que manter isso tudo, chegar nesse livro de exaustão, sabe? Sustentando máscara, o trabalho emocional, e ainda acreditando na ilusão da vida perfeita do Instagram do outro. É uma panela de pressão. É insustentável. Ninguém aguenta isso por muitos anos sem quebrar. O sistema, uma hora, grita por socorro. E o texto do Soares sabe disso. Ele reconhece que a mente precisa achar uma forma de descansar. Quando a gente entra nas estrofes finais, ali na 12, 13, 14, a gente percebe uma virada fundamental no ritmo da obra. Dá uma aliviada na tensão sufocante. Tem tipo um apelo para o fim daquele frio cortante do início e uma esperança de que o sol brilhará e dizimará a brisa fria.
Trará sanidade. Exato. Trará a sanidade, a maturidade e o coração pulsará sentimentos firmes. É muito interessante porque, nessa busca final pela maturidade, o vocabulário do poema muda bastante, não acha? Muda e marca a verdadeira jornada psicológica do personagem, ou de quem está lendo. Antes ele queria outras coisas, né? Sim, se você lembrar lá no começo, na quarta e na quinta estrofes, a esperança lá dos tolos era voltar a ser o quê? Uma fortaleza impenetrável. Verdade, o guerreiro estoico de volta. O que a gente acabou de ver que é uma armadilha, uma prisão performática absurda. Mas agora, na reta final do poema, a busca não é por força bruta, é por sanidade e sentimentos firmes. Uma estrutura interna e não um escudo, né? Exatamente. E sanidade aqui não quer dizer que a dor sumiu de vez. Quer dizer a ausência total da obrigação de fingir que é invulnerável. Poder abaixar as armas um pouco. É o exato momento em que a mente levanta a bandeira branca. Ela para de lutar uma guerra inútil contra as próprias contradições e passa a buscar construir um alicerce interno de verdade em vez de polir aquela armadura pesada lá de fora. Isso meio que prepara o terreno para um dos versos, olha, eu ouso dizer que é um dos mais potentes de toda a composição. É o grande clímax emocional. Sim. É uma resolução que vem para dissolver aquela sensação horrível da primeira estrofe, sabe? Aquela voz dizendo que a pessoa não era boa o bastante para viver. A mão do suicida dando uma trégua. O texto agora decreta uma outra coisa. Sentimentos certeiros, estruturados, dissolvendo angústia e trazendo a certeza de que por mais diferente que você seja, merecedor é. Essa frase é libertadora. Merecedor é? É uma libertação que não vem de fora. Está contida na própria validação, entende? Merecer viver pelo simples fato de existir, independente de quão diferente ou frágil a gente esteja. É aí que a verdadeira maturidade que a obra propõe finalmente aparece de cara limpa. É a integração. A integração do que, exatamente? Integrar as nossas sombras e a luz, sabe? O tal do jovem espírito sonhador lá do porta-malas e a carne adulta cansada no volante. O alívio da angústia não vem de a gente conseguir consertar as nossas falhas todas milagrosamente. Nem de virar o herói perfeito do filme de ação. Não. O alívio genuíno vem de abandonar aquela premissa maldita de que o nosso direito básico de existir na Terra precisa ser comprado todo santo dia com essas performances estressantes. A gente para de pagar o aluguel da própria vida. Isso. É uma reintegração da nossa identidade que se baseia muito mais em abraçar o fato de que ser vulnerável é o estado padrão de quem está vivo. Não é um erro de sistema que a gente tem que apagar à força. É a configuração de fábrica. E para encerrar essa transição tão intensa, o Soares ainda pega essa aceitação do indivíduo e sobe a régua. Ele leva isso para um patamar filosófico enorme lá na última estrofe. Ele dá um checkmate naquela nossa culpa crônica. Ele vai direto nos pilares do nosso juízo final, escrevendo assim: afinal, não parece existir certo ou errado, pessoas boas ou más. Cada um tem seu motivo, cada um escolhe o caminho que mais próximo levará à felicidade. Cada um tem o seu motivo. Isso é profundo. E ele fecha matando a charada. Até porque a felicidade não é a mesma para mim e para você. Isso meio que desmonta aquele tribunal pesado que a gente tem na cabeça, né? Aquele juiz interno que só sabe apontar o dedo. Aquele que condena a gente toda vez que a gente não bate a meta ou o padrão estético e financeiro dos outros. A desconstrução desse pensamento moral superbinário, o famoso isso é muito certo e aquilo é muito errado, é na verdade o último antídoto. A vacina final para aquela angústia pesada que inaugurou o poema. E que a gente sofre tanto tentando classificar tudo. A gente cresce e passa grande parte da vida adulta sendo treinado para tratar a nossa jornada como uma prova de matemática, onde só existe a letra A para marcar como certa, sabe? Se marcar B já era. Tá reprovado. Exato. Qualquer desvio que a gente faça daquela cartilha coloca a gente imediatamente lá no grupo das pessoas ruins ou das pessoas fracassadas. O que gera uma fábrica de ansiedade terrível. A maior de todas. Mas quando o Soares fala que, olha, não existe um certo e um errado absoluto, universal para lidar com o comportamento humano de todo mundo igual, ele desativa, ele puxa da tomada essa fábrica gigante de crise existencial. Faz todo sentido.
Porque se a tal da felicidade não vem num potinho com uma fórmula padrão de laboratório, Exato. A tentativa da gente ficar medindo o nosso próprio sucesso usando a fita métrica lá do nosso vizinho perde toda a razão de ser, vira uma piada, na verdade. Que a gente tanto corre atrás, no fim das contas, só é encontrada na aceitação nítida de que o caminho de cada um é um troço absurdamente particular e intransferível. Nossa, juntando todas as peças que a gente pegou nessa dissecação hoje, fica assim óbvio que a obra Angústia entrega algo imensamente maior do que o título curtinho ali deixa entender. É um tratado existencial disfarçado de poesia. Não é um retrato focado só no chorro ou na tristeza solta. É uma cartografia incrivelmente rigorosa sobre aquele que talvez seja o rito de passagem mais doloroso e universal da gente. A entrada real na fase adulta. Aquele choque frontal. Aquele momento sofrido em que as nossas expectativas ainda meio infantis sobre a justiça perfeita do universo... O mundo preto e branco, né? Isso. Quando elas batem de frente e se despedaçam no para-choque da realidade cinzenta e super caótica que é a vida adulta. E a grande sacada, enorme contribuição desse texto não é só descrever o acidente e deixar a gente lá estirado no meio do asfalto, não. Graças a Deus, né? Ele dá um norte. Ele faz todo um raio-x do adoecimento que é gerado por forçar nossa mente a caber dentro das caixinhas pré-fabricadas lá da sociedade, e aí aponta que o antídoto para isso não está em ficar mais durão. A cura está na direção contrária. Muito na direção contrária. Está na flexibilidade de reconhecer, de assumir as nossas partes mais contraditórias todas. E na aceitação em paz com essa relatividade louca que são as nossas próprias escolhas diárias. Perfeito. É soltar o volante de vez em quando. O que nos conduz para uma reflexão final que a gente queria deixar para quem acompanha o nosso mergulho profundo. Algo que vai bem além das fronteiras desse poema de hoje. Fica o convite para quem nos escuta a refletir sobre isso nas próprias rotinas. Exato. Se a conclusão incontestável aqui do Michel Soares é que o caminho da vida, as respostas certas e a própria ideia de felicidade nunca, mas nunca vão ser iguais para duas pessoas distintas. O que sobra da angústia, então? Exatamente isso que eu quero levantar. Será que o nosso grande motor gerador de adoecimento mental hoje em dia, do nosso século, não é justamente essa nossa persistência obsessiva, exaustiva, de tentar a todo custo executar um roteiro de vida que foi desenhado e escrito para uma outra pessoa completamente diferente? A expectativa do outro virando a nossa obrigação. Mas a crença absurda de que a gente pode simplesmente pegar a vida alheia, vestir nela, fechar o zíper e esperar que o tecido sirva na gente de forma super confortável e perfeita, sabe? Talvez essa ilusão do molde único seja, no fim das contas, a nossa maior fonte inesgotável de sofrimento. É um pensamento para a gente levar para casa e mastigar bem enquanto a gente vai aprendendo a navegar melhor essas nossas próprias águas super turvas de cada dia, né? E sem cobrar aquela linha nítida do raio-x o tempo todo. Perfeito, sem a linha branca do raio-x. E com isso a gente vai concluindo o nosso mergulho profundo de hoje por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.